Fala pessoal, e aí, tudo bem? Estão gostando do curso? Olha só pessoal, é um prazer estar com vocês aqui. Na aula de hoje nós preparamos diversas práticas no nosso simulador. Estão preparados? Então, vem comigo! Na aula de hoje nós vamos estudar o efeito que a eletrônica tem na vida do ser humano, no dia a dia, bem como a evolução histórica que ele trouxe do passado ao presente. Evolução. Evolução é a ideia do qual, com o decorrer do tempo, nós passamos de uma situação mais simples e primitiva para algo mais complexo, mais completo. Bem, vamos agora fazer um apanhado de uma comparação de uma realidade de hoje com a realidade de antes, de coisas que hoje são eletrônicas e que nós utilizamos mesmas funções em algo que não era eletrônico. Bem, quando nós pensamos em entretenimento e divertimento, os games portáteis eles são muito utilizados pelos jovens para poder fazer acesso não só a jogos, mas também a redes sociais. Acontece que esses games, antigamente, eles não eram eletrônicos. Se nós podemos observar, nós tínhamos dispositivos que tinham, através de pressão, no apertar desses botões, a propulsão de um jato de água, que nessa caixa de acrílico tem uma água, onde a bola poderia ser projetada de um lugar para o outro. Ou seja, eram games não eletrônicos. Em outra área, nós conseguimos perceber dispositivo de armazenamento de áudio. Bem, hoje nós temos os CDs, DVDs, pendrives, cartões de memória, só que antigamente, para poder fazer reprodução de música, nós utilizávamos outros dispositivos, que eram reprodutores de discos de vinis que não tinham nenhum componente eletrônico. Comunicação. Hoje, não há de se falar que é importante o uso dos e-mails para que nós possamos poder nos comunicar à distância pela sua facilidade e agilidade. Antigamente, nós nos comunicávamos através de outras formas, ou seja, através de cartas postais, onde, por escrita a punho, nós poderíamos mandar uma mensagem de um lugar para o outro. Lógico, ela não tinha a mesma agilidade e praticidade dos e-mails. Para poder realizar atividades profissionais, atividades pessoais e até mesmo educacionais, nós nos valemos de computadores e impressores para poder fazer reprodução. Antigamente, dispositivos que tinham a mesma função, mas que não era eletrônico, podemos trazer o exemplo da máquina de datilografar. Nós utilizávamos teclas que, através de uma pressão, a tinta é reproduzida em cima do papel. Detalhe, se tivesse algum erro, teria que voltar desde o início, ou seja, começar tudo novamente, porque nos computadores de hoje, você consegue editar, modificar, antes mesmo de você mandar para a impressora. Só que nas máquinas de datilografar, não. É só perguntar para o papai e para a mamãe como eram essas máquinas. A utilização da água para a produção de energia, hoje nós relacionamos às hidrelétricas. Hidrelétrica significa hidra, de água, elétrica, de eletricidade, ou seja, é a eletricidade sendo produzida pela força da água. Antigamente, por não terem tantos dispositivos eletrônicos, nós tínhamos, por exemplo, os moinhos, que utilizavam a força da água para fazer a produção de energia mecânica, que é a energia do movimento, para poder fazer justamente a pressão em cima de sementes ou outra finalidade. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear, até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens.
Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Vamos falar agora de um utensílio muito usado em nossas casas, os televisores. Antigamente os televisores eles faziam a reprodução de uma imagem cinzenta e um som não tão audível. Com o passar do tempo eles começaram a evoluírem, ou seja, começaram a ter imagens mais nítidas, sons mais audíveis, começaram a serem com imagens coloridas, começaram a ter mais funções, ou seja, projeções de canais, assim como cada vez mais vantagens e utilidades para esse dispositivo. Ao passo que, hoje, uma TV não serve somente para poder transmitir um sinal. Ela serve para poder fazer a conectividade na internet, poder navegar na rede, bem como acessar os aplicativos. Quando pensamos em comunicação, também nós levamos aos telefones, que futuramente surgiram os celulares, smartphones. Os celulares eles tinham uma função simplesmente para poder efetuar uma ligação, ou dispositivos móveis. Só que com o decorrer do tempo, esses dispositivos começaram a agregar, ou seja, junto à função de efetuar a ligação, terem outras funções que seriam desde mandar mensagens de texto, desde compartilhar fotos e até mesmo acessar internet, transações bancárias. Hoje, quando nós pensamos em celulares, considerados mais modernos pelos smartphones, nós percebemos que a eletrônica trouxe muita utilidade. Num ambiente de escritório, se nós observarmos, nós temos facilmente a condição de nós termos a relação de um passado e de um presente. Dispositivo de comunicação de um telefone fixo, hoje feito por celulares, smartphones. Dispositivo de poder fazer captura de imagem, máquinas fotográficas, hoje nós temos máquinas digitais. Dispositivos que nós teríamos para poder fazer o registro de anotações, que seriam agendas, hoje nós temos tablets. Bem como aqueles para poder fazer reprodução de mensagens, que seriam as máquinas de datilografar, e hoje nós temos os computadores, notebooks e desktops. Aqui é um exemplo clássico da evolução de microcomputadores, onde desde o ano de 1984 nós observamos que, através não só de funções, mas até o mesmo seu design, observemos que, diante de ano após ano, o ser humano sempre buscou ter a necessidade de aperfeiçoar para poder melhorar o seu dia a dia, onde os computadores cada vez mais modernos eles tinham desde uma funcionalidade a busca de uma estética de harmonização. Vamos para algumas práticas de montagem de circuitos. Na aula de hoje nós vamos entender que diante do circuito nós temos ligações, onde de dois tipos podem ser ligações em série
e ligações paralelas. Vamos ver primeiramente a sua diferença. Nós já sabemos que circuito significa o trajeto em que a energia vai percorrer para poder conectar diversos componentes eletrônicos. Em questão aqui, nós temos no mínimo 3 componentes, que é uma fonte geradora de energia, que é o meio que vai ser transportada a energia, que no caso provavelmente é um fio condutor, e nós temos um LED, que é aquele que vai, através da energia elétrica, produzir uma energia luminosa. Aqui nós temos uma ligação. Acontece que nós temos somente um componente eletrônico sendo alimentado com essa energia. Na medida que nós temos a partir de 2, 3 ou mais componentes, nós podemos entender que essa ligação pode ser de componentes ligados em série e componentes ligados em paralelo. Então vamos primeiramente estudar o que é ligação em série e ligação paralela. Se nós pudermos observar essa imagem, nós vamos ver aqui no nosso lado esquerdo que nós temos uma fonte alimentadora e 2 lâmpadas, e essas lâmpadas estão ligadas numa disposição que uma está após a outra. Quando nós vemos na imagem do lado direito, eu tenho também 2 lâmpadas conectadas a uma fonte alimentadora de energia, só que vejam, a energia ela vai fazer um desvio, e nesse desvio ela vai alimentar independentemente esses 2 componentes. Vamos agora fazer de uma forma mais profunda o entendimento do que é a ligação em série. O que seria a ideia de série? Bem, série é a quantidade de fatos ou coisas no mesmo sentido, que se apresentam um após o outro, ou seja, em sucessão espacial do espaço e temporal do tempo, em uma sequência sem interrupção. Ou seja, é uma sequência. Vamos para alguns exemplos e contextos para poder facilitar. Quando nós pensamos em série de filmes, sabe aqueles filmes que nós gostamos de assistir, aquelas temporadas? Pois bem, quando nós começamos a assistir, nós queremos assistir um após o outro. Ou seja, a primeira temporada, a segunda temporada, terceiro em diante, é a disposição de eventos que eles são continuados em uma linha crescente, ou seja, em uma série, em um dado sentido. Quando nós começamos a observar, por exemplo, no contexto dentro das escolas, as nossas séries, ou seja, os anos escolares, eles são dispostos, ou seja, numa ordem crescente, onde nós partimos para o primeiro ano, depois para o segundo ano, terceiro, quarto, quinto e aí por diante. Então, dentro do ambiente escolar, nós conseguimos observar também algo que se refere a essa sequência de série, ou seja, um após o outro. De último exemplo, para poder nós entendermos o que seria ligação em série, é nós observarmos uma série de fatos. O que significa série de fatos? São fatos que acontecem em sequência, um após o outro. Ou seja, nós acordamos, depois escovamos os dentes, tomamos banho, vestimos roupa e depois tomamos café. Vejam que a sequência desses atos, a sequência desses fatos, foram dispostas de um após o outro, ou seja, é a disposição de fatos em série, assim como nós temos na representação da simbologia por essas setas. Bem, entendido o que seria série, vamos agora falar o que seria paralelo. Bem, paralelo tem a ideia de colocar algo de lado a lado, ou seja, é quando nós temos algo do lado de outra coisa. Vamos a algum contexto. Quando nós dizemos assim, a professora, vamos parar com a conversa paralela em sala de aula. O que isso quer dizer? No momento que o professor está ministrando, está falando um conteúdo em sala de aula, ele está se comunicando com você. Mas ao você conversar com o coleguinha do lado, isso significa que no lado você está tendo uma outra conversa paralela. Então, nessa circunstância, nós conseguimos observar que quando nós temos a ideia do paralelo, é algo que está ao lado e sendo ocorrido ao mesmo tempo. Assim como tem nessas setas. Quando nós falamos aqui de super-heróis, colocamos o contexto de vida paralela à vida normal. O exemplo do Superman e Clark Kent. Veja que o Clark Kent, ele é um repórter que ele tem uma vida normal. Uma vida em que ele vai ter que acordar, trabalhar, pagar contas. Só que ao mesmo tempo, ele também representa um super-herói que salva vidas,
que ele está ali para poder prestar um auxílio ao planeta. Então esse é um exemplo. Muitos dos super-heróis, eles têm uma vida paralela ao que acontece ao mesmo tempo e lado a lado. Assim como nós temos na disposição dessas setas. Entenderam, pessoal? Bem, falando agora de um exemplo de sair de casa. Quando nós temos a localização dentro do nosso bairro, quando nós saímos de casa, do carro do papai e da mamãe, nós observamos que as ruas é um bom exemplo de nós observarmos algo paralelo. Observe que essas setas, elas representam ruas, onde eu tenho uma rua que ela está lado a lado a outra rua. Entenderam, pessoal, a diferença do que seria em série e em paralelo? Vamos agora falar da ligação em série. Bem, a ligação em série ela tem algumas características e observações. Observemos no nosso lado esquerdo que nós temos lâmpadas que elas estão ligadas, onde uma fonte alimentadora manda energia, e essa energia vai passar por uma lâmpada ligado em sequência uma segunda e uma terceira. Então, quando a energia passa por essa lâmpada, ela vai passar pela primeira, depois passará pela segunda e somente depois passará pela terceira para retornar à sua fonte. Qual seria o primeiro efeito e consequências disso? A energia ela é dividida em todos os componentes. O que isso quer dizer? Que na medida em que eu tenha somente uma lâmpada, essa bateria ela vai gerar um determinado brilho. Mas eu colocando duas lâmpadas, como as lâmpadas estão ligadas em sequência, as duas lâmpadas vão ter um brilho melhor. Por quê? Porque a energia ela vai ser dividida entre elas. O fato de eu ter três lâmpadas, nós vamos observar que a energia ela vai percorrer por todas elas, fazendo com que mais uma vez ela se divida em três partes. A segunda consequência seria que o envio da energia entre os componentes são dependentes entre si. Ou seja, para a terceira lâmpada ligar, eu preciso fazer com que a segunda receba, assim como a primeira receba. Se nós observarmos nessa segunda imagem, nós temos uma fonte alimentadora que, pelo fato da primeira lâmpada estar queimada, eu não consigo passar por ela energia, consequentemente, eu não levando a energia à segunda e à terceira. Ok, pessoal? Falando agora da ligação paralela. Nesse primeiro exemplo, eu tenho uma fonte de energia e três lâmpadas, só que elas estão ligadas de forma independente. Observe que a alimentação da primeira, da segunda e da terceira, ela não depende de uma da outra. Quais seriam as consequências disso? Primeiro, a energia ela não se divide entre os componentes. Nós vamos observar que o brilho entre elas é o mesmo. A segunda consequência seria que o envio da energia entre os componentes são independentes. Observe que quando eu tenho uma fonte que vai alimentar três lâmpadas, se eu tiver queimado a primeira e a terceira, o fato dele ter um caminho diferente e independente para cada um, a segunda lâmpada liga, mesmo que as outras não tenham possibilidade de serem ligadas. Entendeu, pessoal? Bem, basicamente, quando nós vemos uma ligação em série, é aquilo que nós vimos, de uma lâmpada, um dispositivo, um componente, um após o outro. Ligação paralela é um lado a lado, um do lado do outro. Vamos para um exemplo prático. Quando nós temos na árvore de Natal o pisca-pisca. Se nós observarmos, o pisca-pisca ele só vai funcionar se todas as lâmpadas estiverem conectadas. Se uma delas não estiver conectadas, obviamente, nenhuma delas vai estar. Agora, um exemplo de ligação paralela se refere às lâmpadas de iluminação pública. Ou seja, nós observamos que tem alguns postes que eles podem ter a interrupção da energia, mas nem por conta disso os demais deixam de ligar. Aqui é um exemplo de uma ligação em série e de uma ligação paralela. E aí, estão preparados para a nossa prática? Vamos ao nosso simulador Tinkercad. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer nossa prática? Vamos fazer agora uma ligação em série. Vamos construir aos poucos a ligação com 1, 2, 3 e aumentar a quantidade de LED para que nós possamos ver o efeito do compartilhamento da energia e da independência dessa ligação. Vamos lá. Vamos ressaltar primeiramente que a nossa bateria ela tem uma carga de 9 volts. O nosso LED ele tem uma capacidade máxima para poder receber energia.
Ele, em média, ele recebe, dependendo muito do tipo de LED e da cor que ele tem, mas em média até 2 volts ele consegue sustentar para que ele não entre em sobrecarga. Ele acende com aproximadamente 1,3, 1,5 seu mínimo e no máximo em média até 2. O que isso quer dizer? Que se eu tiver um LED ligando diretamente na bateria de 9 volts, ele com certeza ele vai queimar. Se eu tiver 2 LEDs, se eu tiver um LED com... que bosta. Não estou gravando. E aí pessoal, vamos fazer agora a nossa prática? Vamos primeiramente fazer uma ligação em série, mas vamos construir aos poucos. Vamos primeiramente construir a ligação com LED, 2, 3 e assim sucessivamente. Vamos tentar observar qual é o efeito do compartilhamento da energia, bem como a independência ou dependência que vai ter diante de todo o circuito. Vamos lá. Primeira observação. A nossa fonte alimentadora, a bateria, ela tem uma carga de 9 volts. O que isso quer dizer? Que se nós puséssemos um LED que ele aguenta no máximo 2, ele liga com aproximadamente 1,3, bem fraquinho, e ele aguenta no máximo 2, porque acima disso ele tem sobrecarga. Então, para poder ligar um LED à bateria, nós vamos precisar de um resistor. Vamos aqui observar essa ocorrência. Eu vou pegar aqui o meu LED. O meu LED eu tenho uma perna inclinada que é o positivo e a retinha aqui é o negativo. Vou pegar o resistor conectando na linha do positivo, ok? E vamos lá. Positivo na linha do positivo e o negativo na linha do negativo. Vamos aqui observar o caminho da energia, pessoal. A energia ela vai ser estabelecida através desses sentidos. Saindo do positivo, alimenta a primeira linha, passa pelo resistor, alimenta a segunda linha, na segunda linha sai no positivo do LED, retorna o negativo do LED e ele vai pegar outro jumper voltando para a bateria. Vamos ver aqui se o LED acende. Ok, acendeu. Vamos agora colocar um segundo LED em série, ou seja, vamos conectar logo depois do LED vermelho um segundo LED, no caso amarelo. Então o que acontece? Eu vou pegar o positivo e o negativo, vou pôr outras linhas, só que na ligação em série, o positivo do primeiro LED, o negativo do primeiro LED, ele vai se conectar com o positivo do segundo. Veja, ó, positivo, negativo, e o negativo do primeiro manda para o positivo do segundo, seguindo esse sentido. E agora, o negativo do segundo, vou tirar esse jumper, selecionar e apagar. A linha do negativo do segundo é o que eu vou mandar para a minha bateria. Aqui. Ok. Vamos aqui ligar. Ligou. Brilho intenso, brilho máximo. Para efeito de cálculos, pessoal, vamos lá. O LED ele aguenta no máximo 2. Então, se ele aguenta no máximo 2, aproximadamente 2 mais 2 é o valor de 4. E, obviamente, com a bateria de 9 volts, ele sustenta 2 LEDs. Vou colocar agora um terceiro LED. Vou pegar o azul, colocar em sequência. Vou tirar esse jumper do negativo. E aí o que acontece? A energia sai do positivo, primeira linha, resistor. Positivo do vermelho passa para o negativo do vermelho. Passa pelo jumper e aí vai para o positivo do amarelo, negativo do amarelo. E agora eu pego o outro jumper, fazendo a conexão com o negativo do segundo com o positivo do terceiro. E agora eu volto para minha bateria. É simples assim, pessoal, olha só. Na ligação em série, eu quero que vocês entendam uma coisa. Olha só. Se fosse só um LED, não era do positivo para o negativo? Ou seja, na ligação em série, eu vou ter o negativo do primeiro com o positivo do segundo. O negativo do segundo com o positivo do terceiro. E assim sucessivamente na ligação em série. Só que como eu parei aqui no terceiro, o negativo voltou para a bateria. Vamos iniciar a simulação. Ok, nosso LED ligou. Vamos agora para o quarto LED. Veja, considerando a capacidade máxima que ele aguenta, 2 mais 2 mais 2, 6. Então,
obviamente, essa minha bateria sustenta. Vamos colocar agora mais um LED. Vou colocar aqui o quarto LED. Vou pegar o negativo do LED azul com o positivo do verde. E aí, o negativo do verde vem para o negativo da bateria. Vamos aqui fazer a simulação. Acendeu. Veja, 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá o quê? 8. Ou seja, vamos lá, pessoal. Vamos lá para a nossa calculadora. Olha só. 2 mais 2 mais 2 mais 2 deu o que? 8. Então, esse total exige com brilho máximo 8 volts. Aqui tem uma bateria de 9. Ok, sustentou. Agora vamos colocar mais um LED. Vou pegar esse LED, pegar o negativo do verde com o positivo do vermelho. E olha só. Será que vai ligar? Vamos lá. Nós falamos que com 2 o brilho é máximo e aproximadamente 1,3, 1,5 ele ainda liga, mas com brilho inferior. Ó, os nossos LEDs já não têm o mesmo brilho. A intensidade dele está menor. Se vocês observarem, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Consequentemente, esses 9 volts eles estão trabalhando em 5 volts. Em 5 LEDs, desculpe. Então, ele vai ser fracionado, dividido, fazendo com que cada LED tenha um menor brilho. É como se eu tivesse uma cesta com 9 laranjas e quando eu só tinha um, ou seja, esse 1 ganhava os 9. Agora eu tenho 2, eu vou fazer com que cada um ganhe 4,5. Se eu tiver 3, cada um ganha 3. Se eu tiver 4, cada um já vai passar a ganhar uma menor quantidade e assim sucessivamente. O fato é que, quando nós pusermos mais um LED, olha só, eu vou tirar esse jumper, o negativo do vermelho vem para o positivo do amarelo. E do amarelo, o negativo do amarelo vem para o negativo da bateria. Será que vai acender? E se acender, será que vai ser intenso? Gente, olha, bem fraquinho o nosso LED. Por quê? Porque nós estamos dividindo. O que acontece? Vou fazer agora a ligação de último LED. Vou apagar e vou pegar um outro LED. Vou tirar esse jumper, pegar o negativo do amarelo com o positivo do azul e vem para cá. Então, será que ele liga? Não ligou. Por quê? Porque com certeza a quantidade mínima necessária para poder ligar os LEDs não aconteceu. Se eu pegar, por exemplo, olha só, eu vou deixar o LED no lugar. Eu vou só mudar o negativo da bateria. Eu vou pegar esse negativo da bateria bem aqui, ó, e vou parar bem aqui no amarelo. Simulando, já ligou. Por quê? Porque o negativo ele não incluiu esse LED azul. Vou pegar agora e voltar para o anterior. Veja que vai ficar um pouco mais intenso. Ó, o brilho aqui ficou mais intenso. Vou voltar agora para o anterior. Mais intenso. E vou voltar, se vocês observarem, por quê? Porque eu estou diminuindo. Estou diminuindo a quantidade de energia que eu estou dividindo. Ok, pessoal? Então, para vocês terem ideia, como na ligação em série divide, se eu ligar um LED direto na bateria, olha o que acontece. Eu vou tirar meu resistor e eu vou ligar, olha só. Eu vou tirar bem aqui esse jumper. Eu vou ligar o positivo da bateria no positivo do LED, o negativo da bateria no negativo do LED. Olha o que acontece. Se eu ligar direto, o meu LED queimou. Por quê? Porque a capacidade que ele sustenta é no máximo 2. Eu estou mandando direto 9. Se eu fizer isso, olha só, eu vou tirar esse negativo. E agora eu vou fazer a ligação em série
pessoal, só com LED sem resistores. Veja, eu vou pegar agora o resistor e vou voltar agora para o jumper para a bateria. Veja, somente esses dois LEDs estão conectados. Ó. O positivo vem para essa linha, alimenta o positivo do LED, volta para o negativo do LED vermelho, vai para o amarelo e do amarelo volta para a bateria. Se eu ligar, ó, os dois queimam. Por quê? Porque 2 mais 2 dá 4 e aqui ainda assim é 9. Desculpa, pessoal. E agora, vamos tentar ligar agora 3, ó. Opa. Voltando aqui. Prontinho. Vou pegar o negativo e vou pegar agora 3 LEDs, ó. Queimou também. 2 mais 2 mais 2, 6. Obviamente, ainda a bateria tem uma maior carga. Vou pegar agora o quarto. Olha só. O que foi que nós observamos? Que o LED, ele atingiu o seu máximo brilho. Observe que até tem aqui, ó, o símbolo de exclamação, ó. Por quê? Porque nós observamos que ele aguenta no máximo aproximadamente 2. Só que nesse caso ele deve ter 2,3. Por quê? Porque se eu pegar 2 mais 2 mais 2 mais 2, dá 8. E aqui essa bateria tem 9. Então cada um desses LEDs, eles aguentam no máximo até, vamos dizer, 2,3 volts. Ok? Então o que a gente está observando? Ó? Nessa ligação em série, eu vou agora, olha só, eu vou tirar esse jump e esses LEDs aqui. Ok? Eu vou novamente ligar. O que está acontecendo? Observe que aqui eu tenho uma ligação em série. Ó, positivo, primeiro o vermelho, depois o amarelo, depois o azul, depois o verde e volto para a bateria. Eu vou tirar somente o jumper, o LED amarelo. Olha o que vai acontecer. Eles não ligaram. Por quê? Porque o próprio componente eletrônico na ligação em série, ele faz o papel de condutor, porque ele vai conduzir energia por dentro dele. E obviamente, já que o fato que eu não tenho aqui um LED, eu não tenho como ter continuidade nessa ligação em série. Entenderam, pessoal? Agora vamos falar da ligação paralela. Bem, ligação paralela, como nós vimos, é aquela ligação que é feita de lado a lado, ou seja, uma ao lado da outra. As características de ligação paralela, a efeito de lembrança, são ligações em que não há o compartilhamento da energia e cada componente, a sua ligação é independente. Vamos ver aqui, eu tenho uma bateria onde o meu polo positivo é o vermelho, o meu polo negativo é o preto. Estou alimentando o positivo, toda essa linha, e o negativo, toda essa segunda linha. Vamos colocar aqui o primeiro jumper. Eu vou colocar aqui o jumper vermelho. Esse daqui é o negativo. Vou pegar o resistor e vou conectar com o positivo do meu LED. Olha só. Positivo, sobe, negativo. Vou pegar um jumper, conectar o positivo. Outro jumper, conectar o negativo. Veja, qual é o sentido da energia, o caminho que ela vai percorrer para ligar o LED vermelho. Positivo da bateria, passa por esse jumper, alimenta essa linha, passa por esse outro jumper, alimenta essa linha. Resistor, positivo do LED, negativo do LED, volta por essa linha, jumper e volta para a bateria. Ou seja, o trajeto, circuito. Aqui nós temos um circuito eletrônico. Vamos ver se o LED liga. Ok, ele ligou. Vamos agora pegar o segundo LED. Ó. Pegar aqui mais um resistor. O que eu estou fazendo, pessoal? Só dando um zoom. Ó. Eu tenho o positivo do meu LED, que é a perna inclinada, está conectado com o meu resistor, e o negativo está em outra linha. Vou somente pegar um jumper, alimentar o positivo, outro jumper, alimentar o negativo e fazer a simulação. Os dois LEDs ligaram. Eu quero que vocês fiquem atentos ao brilho.
Vamos ver se o brilho ele mudou. Vou pegar agora o meu terceiro. Vou pegar agora mais um resistor. Positivo. Negativo. Vamos ligar aqui, ó. Vamos pegar agora o quarto LED. E o quarto resistor. Positivo. Negativo. Vamos pegar mais um LED. LED, resistor, positivo, negativo. Vamos ligar? Observe que o brilho não altera. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Detalhe, são 5 com 5 resistores diferentes. Então, vocês começam a observar que o brilho não mudou, porque a ligação é independente. E se eu retirar aqui qualquer um desses jumpers, ó, eu vou retirar esse LED. Vamos ver, será que os outros ligam? Vou tirar esse outro LED. Olha só. Será que liga? O que nós estamos observando? Que na ligação paralela, a energia não é compartilhada, portanto, o circuito de cada um é individual. Ok, pessoal? E aí, vocês gostaram? Bem, pessoal, nós vamos encerrar a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas práticas e a gente se encontra até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.